Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um estudo, né? Nessa segunda-feira. Já pega aí a sua Bíblia Sagrada, tá bom? Pega aí esse livro sagrado, já deixe ele aí disponível, tá? E hoje, o nosso estudo de hoje, ele vai ficar baseado em princípios, né? E em princípios e ordens, né? E leis, tá bom? Assim como nós aqui na Terra hoje, o homem, existem as leis, né, dos nossos governantes para nós aplicarmos e andar corretamente nas leis regidas pelos nossos governantes, né? As leis cíveis, né? Também para o reino de Deus, né? Para as coisas divinas, também foi criada algumas leis, né? Só que existe 10 leis, né? Que Deus deixou para nós. De todas as leis que existem na Bíblia, né? Existe 10 leis, e é sobre essas leis que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos conhecer que leis são essas, as leis que Deus aplicou, né? Para que seu povo fosse conduzido, né? E seguisse essas leis, né? Seguisse essas doutrinas, essas práticas dessas leis, né? Para que a gente pudesse andar no caminho correto, sem desviar do caminho correto, tá bom? E essas leis, elas se referem, todas essas leis, na verdade, elas se referem a amar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, todas essas leis que nós vamos estudar aqui hoje, elas se referem a amar a Deus, amar ao próximo, só que juntando todas elas, se refere a amar a Deus. Pessoas que amam a Deus, elas obedecem essas leis e elas praticam essas leis. Elas colocam essas leis como prática sobre a sua vida, para você seguir um caminho livre, um caminho correto, um caminho perseverante, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí em Êxodo 20, tá? Êxodo capítulo 20. E vamos estudar aqui, né? Diz assim, ó. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, né? Então o povo de Deus, estava sendo escravizado por muitos e muitos anos, e chegou a hora que Deus falou: já chega, eu vou tirar meus filhos dessa situação e vou dar a eles um novo caminho, uma nova esperança, né? E Deus, como ele já tinha prometido a Jacó, ou a Abraão, né? A Isaac, a Jacó, né? Uma terra prometida, onde ali eles poderiam viver livres, felizes, sem escravidão, né? Então Deus lembrou dessa promessa e falou: chegou a hora de cumprir, né? Então Deus levantou um homem chamado Moisés, né? E Deus pegou essas leis, Deus criou essas leis, escreveu essas leis em 2 tábuas de pedra, e o nome dessas leis são os 10 mandamentos de Deus, né? E escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés, para que Moisés pudesse passar para as tribos, passar para o seu povo, né? Aquelas leis que da agora para frente seriam aplicadas tanto na vida dos hebreus, né? De Israel, quanto também aplicadas sobre a nossa vida hoje e sobre a vida das futuras gerações, até que Cristo volte,
tá? Até que venha o julgamento final, essas leis elas vão ser usadas como norma de juízo no final dos tempos, tá bom? Então são leis de Deus, leis que serão aplicadas à nossa vida. Nós temos que aplicar essas leis sobre a nossa vida e seguir elas à risca, tá? Sem tirar o pé. Então vamos lá. O primeiro mandamento de Deus está escrito no versículo 3, que o Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Né? Esse é o primeiro e o maior mandamento de Deus. O segundo mandamento de Deus está no versículo 4, onde o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então esse é o segundo mandamento de Deus: não farás imagem de escultura. Também o Senhor Deus, ele criou o seu terceiro mandamento, né, que está escrito no versículo 5, que o Senhor diz assim, ó: além de Deus ter nos dado o segundo mandamento dele, né, que é não fazer imagem de escultura, de pedra, de barro, de nada, porque Deus não gosta dessas coisas, né? Deus também criou o seu terceiro mandamento, onde ele diz: não as adorarás, para nós não adorar imagens de escultura e nem outros deuses, certo? Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Né? Então esse é o terceiro mandamento de Deus para a sua vida e para a minha vida e para a vida das futuras gerações, tá certo? Então o Senhor Deus, ele criou aqui o seu quarto mandamento, né? Que ele começa no versículo 7, certo? No versículo 7, o quarto mandamento de Deus, onde o Senhor diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor estabeleceu o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Certo? Então esse é o quarto e o maior, não o mais importante, tá? O primeiro mandamento de Deus é amar o Senhor teu Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, tá bom? Então o quarto mandamento de Deus é o mandamento, é muito importante o quarto mandamento de Deus, né? Observe que Deus criou todo o mundo, né? Em 6 dias, criou tudo. E depois dele ter criado todo o mundo em 6 dias, ele criou o sábado, né? Criou o sábado e descansou nesse dia de toda a obra que ele tinha feito, né? E ele o santificou e o abençoou. E pediu para nós se lembrar desse dia, porque esse dia não é para nós trabalharmos, é para nós se dedicar
somente ao nosso Deus, é para nós se reunir em família, né? E praticar coisas boas, passar o dia com Deus. Não que os outros dias também não sejam de Deus e nós devemos prestar louvores e adoração a Deus nos outros dias. Sim, nós temos que prestar louvor e adoração a Deus nos outros dias. Só que o dia de sábado, ele é especial. Esse dia Deus separou ele especialmente para ele, para nós voltarmos a nossa atenção somente para Deus, certo? Então esse quarto mandamento de Deus, ele é muito importante, e muito mesmo. Esse quarto mandamento de Deus, ele é o selo de Deus, tá? Ele é o selo de Deus. Aqui você encontra no quarto mandamento, como é que diz? A profissão do Criador de Deus, né? É o cargo de Deus, o cargo de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O cargo de Deus, né? É o dia que mostra o cargo do Senhor teu Deus, né? Aonde mostra o cargo de Deus, o Criador. Esse é o cargo de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, tá? Então esse é o dia, é um dia muito especial, o dia de sábado de toda semana, tá bom? E é muito importante quando você vê por aí alguém falar, o sábado foi abolido, não sei o que. Existiu uns sábados que ele foi abolido sim com a morte de Jesus na cruz, tá bom? E eu vou explicar para você. Se você for lá em Efésios 2, você vai descobrir qual foi o sábado e qual foi a lei que foi abolida com a morte de Jesus na cruz, tá bom? É as leis que era aplicada ao povo, tá? Ao povo de Israel naquela época. E tinha umas festas anuais, todo ano eles tinham aquelas festas anuais, e naquele tempo as festas anuais, elas eram chamadas de sábados, tá? Tanto fazia festa tal, festa B, festa A, tá? Todas essas festas anuais, elas eram chamadas de sábados, tá bom? Então esses sábados eles foram abolidos, essas festas anuais, juntamente com algumas leis que existiam, que Deus falou para Moisés escrever no livro da lei, não nas duas tábuas de pedra, tá bom? No livro da lei. Essas leis elas eram escritas no livro da lei. Então essas leis elas foram pregadas na cruz quando Jesus veio e morreu por nós no nosso lugar, tá? Então essas leis pararam de existir, tá bom? Agora as leis de Deus, elas são rígidas e elas vão até o final. Essas leis serão usadas como norma de juízo no dia do julgamento, tá bom? É isso que a nossa Bíblia Sagrada nos ensina, tá certo? Então, o quarto mandamento. Esses são os 4 mandamentos que estão escritos na primeira tábua de pedra. São mandamentos que nós temos que aplicar sobre a nossa vida, e são 4 mandamentos que se referem a amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra como quando o fariseu perguntou a Jesus qual é o maior mandamento? Jesus falou, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Lembra? Pois é. Quando Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, Jesus estava se referindo aos 4 primeiros mandamentos da primeira tábua de pedra, tá bom? Que se referem a amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? Então aqui, amar a Deus sobre todas as coisas se refere aos 4 primeiros mandamentos. Então você observa que depois de muitos e muitos anos, Jesus veio e Jesus fez questão de lembrar, né? Amarás o Senhor sobre todas as coisas, que se refere aos 4 mandamentos da primeira pedra, tá bom? A pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, ele guarda os 4 mandamentos de Deus, tá? Porque se ele guardar os 4 mandamentos de Deus, ele está amando Deus sobre todas as coisas. É isso que a nossa palavra nos ensina, tá bom? Então nós vamos lá para o 5º mandamento, que já está na outra tábua de pedra, tá? Aonde se refere a amar o próximo como a ti mesmo, tá bom? Então vamos lá. O 5º mandamento de Deus, ele é o seguinte, está no versículo 13. Não matarás. O 6º mandamento está no versículo 14. Não adulterarás.
O 7º mandamento está no versículo 15. Não furtarás. O 8º mandamento de Deus, ele está no versículo 16, onde o Senhor diz: não tirarás falso testemunho contra o teu próximo. Tá? E o 9º mandamento de Deus, ele está no versículo 17, onde o Senhor diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. O 10º mandamento de Deus, o 10º e último mandamento de Deus, ele está no versículo, ainda no versículo 17, né? E o Senhor diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tá? Esse é o último mandamento de Deus. Não cobiçarás nada do teu próximo. Você nunca deve querer ter o que é do outro. Tá? Você tem que querer o que Deus te deu. Você nunca deve querer mais do que Deus te deu. Tá? O que Deus te deu é teu. O que Deus te deu para o teu próximo é do teu próximo. Você não deve querer ter o que é do outro. Tá bom? Se você só tem isso, é porque Deus só te deu isso, e você, com a sua capacidade, só pode ter aquilo que Deus te deu. Tá bom? Se você tivesse uma capacidade a mais, Deus te daria alguma coisa a mais. É importante você aprender que durante toda a sua vida, muitas vezes você quer ter uma coisa e você não tem. E você muitas vezes fica reclamando, e você não deve reclamar. Você tem que agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. E se você quer ter uma coisa e você não tem, é porque justamente você ainda não está preparado para ter aquilo. Porque no dia que você estiver preparado para ter aquilo, o Senhor teu Deus vai te dar. Tá bom? E se Ele deu para o teu próximo, é porque Ele está preparado para ter aquilo. Tá bom? É importante você aprender isso. Tá certo? Então tá aí. Esses são os 10 mandamentos de Deus. Mandamentos que vão, diz a Bíblia, mandamentos que vão servir, né? Mandamentos que vão servir como norma de juízo. Tá bom? A Bíblia fala isso. Tá bom? Então é um prazer, meu amigo, minha amiga, ter você aqui mais uma vez. Estou muito feliz mais uma vez por estar aqui junto com você, tá? Espero que você tenha um ótimo estudo e quero te convidar neste momento para você fechar os seus olhos e nós fazemos uma oração ao nosso Deus Criador, tá bom? Querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, neste canal de YouTube, e te pedimos, Senhor, te agradecemos primeiramente por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa está enviando o Teu Santo Espírito sobre a minha e sobre a nossa vida, Senhor, para que nós possamos estar estudando e entendendo, Senhor, a Tua palavra. Tudo que nós te pedimos, Senhor, não é pelos nossos métodos, não porque nós merecemos, porque somos pecadores, somos falhos e somos errôneos, mas tudo que nós te pedimos é em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, meu amigo. Se você gosta desse estudo, desse tipo de conteúdo, eu já vou pedindo a você que compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos, tá bom? Diga, olha, o irmão Cleomar, ele tá com um canal lá no YouTube, a gente tá estudando a Bíblia junto. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, vai lá, dá uma olhada, vamos estudar, né? Vamos aprender mais um pouquinho, porque nunca é tarde para nós aprendermos sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então eu espero você. Até a próxima. Tchau, tchau.